Em vez de assistir aqueles que prestam culto, preste o culto àquele que está no culto. O exercício agora é de imaginar que nesse culto que acabou de hoje, se Deus estivesse na frente da plataforma, do altar, do púlpito, se ele estivesse em cima dessa plataforma, olhando para você, ele teria recebido o seu culto hoje? Ele teria recebido a sua adoração hoje? Paz do Senhor, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso encontro marcado toda quinta e todo domingo, logo após o término dos nossos cultos aqui na Comunidade Evangélica Visão em Cristo. E esse encontro é o nosso Papo de Porta de Igreja. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre esse pensamento e essa cultura errada de achar que o culto é receber de Deus alguma coisa. Prestar culto é receber de Deus algo, alguma coisa. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então aproveita, já se inscreve no canal para receber assuntos interessantes assim como esse e outros e muito mais, tá bom? E já aproveita também, deixa o seu like, deixando o seu like, esse conteúdo vai chegar a muito mais pessoas e muitas pessoas vão fazer parte desse assunto que eu tenho certeza que é deveras interessantíssimo. Além de deixar o seu like, eu quero te pedir para você comentar, trazer um ponto de vista diferente, trazer a sua opinião para esse assunto que é extremamente importante. Se você também é tímido como eu também já fui, você também pode dar um glória a Deus, um aleluia, que tenho certeza que a nossa equipe também vai ter o prazer de reagir ao seu glória a Deus e aleluia. Mas também não deixe de compartilhar, tá bom? Não deixe de compartilhar esse link, esse episódio nos grupos do Facebook, seus grupos do WhatsApp, grupos do Telegram. Não esqueça de compartilhar esse episódio para as pessoas que você acham que vale a pena comentar e participar desse assunto, tá bom? Também, nem menos importante, lembrei agora, não esqueça de seguir, se você estiver ouvindo esse podcast através do Spotify, não esqueça de seguir o nosso Spotify e deixar a sua avaliação, que para nós deveras é muito importante, tá bom? Então vamos nessa, gente. Eu estava pensando na pauta de hoje, e quando eu estava pensando nessa pauta, eu tentei, de alguma forma, estruturar essa pauta, mas não consegui de uma forma satisfatória, então por isso que eu estou sem script, para conversar com você sobre esse assunto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falei nesse assunto é a gente temos, né, nós do Brasil, nós dessa cultura ocidental, sempre tivemos essa ideia de que o culto é o lugar onde eu vou receber de Deus alguma coisa. O culto é o lugar onde eu vou receber a minha cura, vou receber a minha resposta, vou receber a minha direção, vou receber de Deus alguma coisa. Sempre eu vou receber de Deus alguma coisa. Só que, se você parar para imaginar, a nossa ideia do culto, se a gente passar e começar a pensar desde o começo, a nossa visão, a nossa ideia, a nossa cosmovisão sobre culto já está equivocada. Por quê, Jonathan? Pensa comigo. Nós entendemos, ou muitos de nós entendemos, que o culto é aquela reunião que é feita na sua congregação, seja ela semanal ou mensal, ou seja ela feita 1, 2, 3 vezes na semana, ou até mesmo 5 vezes na semana. Você identifica que esta reunião é o culto ao Senhor. Mas, se a gente parar e começar a refletir a origem do culto, a origem bíblica do culto, a gente vamos perceber que não é dessa forma. Nós já temos a ideia de culto errado. Achamos que aquela reunião, aquele momento se chama culto. Né? Por quê? Porque já foi inculcado, já foi colocado nas nossas cabeças que aquele momento, aquela hora marcada onde todos da sua congregação se ajuntam, aquilo ali é o culto. Mas, se nós passarmos a pensarmos e tentarmos lembrar do que o próprio Deus chamou de adoração, do que o próprio Senhor chamou de culto, nós vamos começar a pensar e entender que o culto é individual. Se o culto é individual, o que é aquilo então, Jonathan? No meu entendimento, aquilo significa que é uma reunião congregacional para que todos aqueles, ou seja, que a igreja de Cristo, a congregação, preste cultos a quem é de direito. Então eu entendo que aquilo é uma reunião. Por quê, Jonathan, você está falando dessa forma? Pensa comigo. Porque você pode estar na mesma reunião, e eu tenho certeza que você já viu isso. Alguma das vezes você também já fez isso. Você estava na reunião, você estava no culto, mas não estava cultuando. Você não soube dizer o que aconteceu naquela reunião. Você não lembra da ministração ou a palavra-chave daquele culto. Ou vamos deixar um pouco mais fechado, não só daquele culto, mas você não lembra o que foi dito ou o assunto da mensagem, você não lembra que louvor você entoou, você não lembra quais avisos foram dados, você não lembra, você estava lá com o seu corpo, você estava lá presente, mas não estava participando da reunião. Então, quando nós estamos presentes, mas não estamos participando da reunião, não podemos dizer que cultuamos a Deus.
esse é o ponto. O primeiro ponto é que vamos voltar um pouquinho, o nosso primeiro ponto é que o nosso conceito de culto já está equivocado, já está errado, porque achamos que o culto é coletivo, mas de fato o culto ele é individual. O culto sendo individual significa que eu posso estar no ajuntamento da minha congregação e ao mesmo tempo não posso estar cultuando a Deus. Significa que eu estando no ajuntamento da minha reunião, onde o culto está sendo prestado, a presença está sendo manifesta e a vida dos irmãos, mas mesmo assim eu não posso, algumas vezes eu posso estar lá, mas não posso estar cultuando a Deus, porque não estou de mente, alma, coração presente na reunião, porque eu posso estar na minha congregação, junto com outras pessoas que estão prestando culto, mas não posso estar cultuando. Porque o culto, no meu entendimento, ele é individual. O culto, ele não é coletivo. Então, como assim, Jonathan? Então, o que é aquilo que nós fazemos? Aquilo que nós chamamos culto, porque o que se chama aquilo de culto? Aquela reunião de culto, porque toda a igreja, toda a congregação se junta para que cada um junto preste o seu culto a Deus, o seu culto individual prestado de forma coletiva a Deus. Então, esse é o ponto. Porque, primeira coisa, a gente já tem ideia errada. Então, como que a gente chega a esse pensamento de que o culto é o lugar de eu receber de Deus alguma coisa? Sempre é o lugar de eu receber de Deus alguma coisa. Por quê? Porque, primeiro ponto, a nossa ideia de culto já é errada. A gente já vem com um conceito meio equivocado, porque achamos que estar lá, só o fato de eu estar nessa reunião, estou cultuando a Deus, e de fato não. Você pode estar na reunião, desatento ao que está acontecendo na reunião. Você pode estar prestando atenção em algumas vezes em uma luz piscando. Você pode estar atento ao que está passando no telão, você pode estar atento ao que o irmão da cadeira da frente está fazendo, o que ele está fazendo no celular, o que o irmão da frente está conversando, e algumas das vezes você passa aquelas 2 horas e meia, naquele período que você disse, encheu a boca para dizer que estava cultuando ao Senhor, mas de fato você estava fazendo qualquer outra coisa, menos cultuando ao Senhor, porque o culto ele é individual. Tanto é que ele é individual que Paulo vai dizer que a nossa vida tem que ser oferecida a Deus como sacrifício vivo ao Senhor. E isso é o nosso culto racional ao Senhor. Ele não disse no plural, ele disse a nossa vida individual é oferecida como sacrifício vivo ao Senhor. Então, um ponto aqui é que não existe nada errado, as nossas artes, os nossos banners, não existe nada errado em chamar aquela reunião de culto, não existe. O problema é que a gente tem que sempre lembrar o conceito ou o princípio por trás disso. Por quê? Porque eu posso, literalmente, ou pode estar acontecendo isso com você hoje. Você pode estar participando de várias reuniões da sua congregação, mas você não pode estar cultuando a Deus. Entendeu? Então, se a gente começar pelo começo, o primeiro ponto foi esse. A gente já tem a ideia equivocada de que cultuar a Deus é a reunião, estar presente nessa reunião, nesse ajuntamento do corpo, da congregação, onde todos que estão ali estão para oferecer a Deus alguma coisa, tá? Outro ponto, se a gente pensar, na verdade a gente está indo para oferecer a Deus, não para receber. Receber é uma consequência do que você foi oferecer, porque tudo que você oferece para Deus, Deus nunca vai chegar em um momento, se você oferece para Deus adoração, se você oferece para Deus honra, se você oferece para Deus honra, glória, dízimos, ofertas, você oferece tudo algo para Deus, Deus sempre vai dar um jeito de devolver algo para você, porque isso é um dos princípios, não vou dizer os princípios, isso é um dos atributos de Deus, essa é a palavra certa, é um dos atributos de Deus. Então, primeira coisa você tem que entender, a gente já falou que nós temos a ideia errada do culto, né? Já falamos agora, e agora nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando que a gente está indo para o culto para oferecer a Deus algo, não para receber. O intuito, ou o princípio, ou o centro daquilo tem que ser a nós não recebermos, mas sim oferecermos para Deus alguma coisa. E que coisa nós temos para oferecer? Existem várias partes que foram subdivididas na nossa liturgia no dia de hoje, para que a gente faça um culto de forma completa, um culto de forma inteira, por completo, que aquelas horas que nós separamos para o Senhor, acredito que essa ideia foi que em toda parte da liturgia que nós temos hoje, a ideia é que a gente consiga oferecer um culto por completo para Deus. Então, o problema é esse. Nós achamos que estamos indo para dar para alguma coisa para o Senhor. Esse é o princípio certo. Mas muitas das vezes nós já saímos de casa e achamos que estamos indo na intenção de receber de Deus alguma coisa. Então, esse é o ponto errado. Se você parar e lembrar da Bíblia,
você vai ver que quando o tabernáculo, a primeira concepção bíblica de templo, de lugar de adoração, onde todos se reuniriam para ouvir de Deus, receber de Deus e oferecer algo para Deus. Só que olha que interessante, quando você começar a ler o livro de Levítico e de Êxodo, você vai começar a perceber que quando o Senhor estabelece o tabernáculo, ele diz que os seus filhos não poderiam chegar em sua presença de mãos vazias. Por quê? Porque isso refletiria o caráter ou o atributo de Deus. Porque quando você chega a Deus, você nunca vai chegar a Deus, Deus nunca vai ter nada para te oferecer, seja uma palavra, orientação, bênção. Ele sempre tem algo para abençoar as nossas vidas, porque é um caráter, um atributo do Senhor. Só que nós já achamos que nessa nossa cultura que nós sempre vamos para receber de Deus alguma coisa. Sempre estamos indo para receber de Deus, mas nunca para oferecer para Deus. E aí quando isso acontece, se você olhar no princípio, a primeira instituição de culto ao Senhor, um lugar onde todos iriam para adorar a Deus, a reunião da congregação, a reunião dos santos, a reunião de todo o povo era para ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus colocaria nesse escopo o ato de você ir a Deus oferecer alguma coisa, seja fruto do seu trabalho, seja qualquer tipo de oferta. E você vai ver que existem várias ofertas que eu não quero aprofundar nesse momento, mas toda vez que a pessoa ia até o templo, ela ia oferecer a Deus alguma coisa. Ela nunca ia de mãos vazias ao templo, ao tabernáculo. Ela sempre ia oferecer a Deus alguma coisa. Só que eu identifico o primeiro problema dentro desse tópico. Quando nós perdemos o alvo, quando nós perdemos o foco, a gente começa a tentar achar defeito em outras áreas e nunca voltamos ao princípio da coisa. Porque se você lembrar do tabernáculo, você entende que todos iam ao tabernáculo oferecer a Deus alguma coisa. Seja qualquer tipo de oferta, eles iam oferecer a Deus. Quando chega e institui-se o templo de Salomão, o templo a Deus, o primeiro templo, que foi desenhado por Davi e construído por Salomão, quando acontece tudo isso, esse princípio não foi quebrado. O povo sempre ia ao templo do Senhor oferecer a Deus alguma coisa. Só que aí que é o problema. Quando nós temos a ideia errada, quando nós perdemos esse alvo, nós queremos sempre achar um culpado. E sempre que tentamos achar um culpado, sempre que tentamos achar alguém que faz que o culto não seja bom, a gente tira o olho do alvo e começa a olhar para o lado, começa a olhar para frente, começa a olhar ao redor. Por exemplo, você chega e você começa a discernir cultos e cultos. Como assim, Jonathan? Você começa a diferenciar pelo movimento se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Não pela palavra, não porque você recebeu, não porque você ofereceu, não porque você recebeu uma orientação. Você começa a diferenciar o culto de palavra e palavra. Você começa a ver essa diferenciação. Aí você começa a olhar para o lado, olha para o lado do seu irmão, aí você acha defeito no louvor, que sempre pode ter defeito, a gente não está anulando isso. Você acha defeito na palavra, no ministro que está ministrando a palavra. Você acha defeito na liturgia do culto. O que é a liturgia do culto, Jonathan? É a forma que o culto é conduzido, né? A organização que a sua denominação, a sua igreja faz, seja orando primeiro, dando uma pequena palavra oficial, depois fazendo um momento de dízimo e ofertas. Tudo isso é liturgia para prestar o culto, uma liturgia congregacional. Então você começa achar defeitos no que os seus irmãos estão fazendo. Mas pior que isso é quando você e eu começamos a olhar a forma de prestar culto do nosso irmão. Então a gente olha e fala, pois bem, o culto foi ruim, porque a palavra foi ruim, a pregação foi ruim, o louvor não foi afinado, a palavra não estava certa, não gostei da palavra, não gostei da oferta, não gostei da luz, não gostei do telão. E você começa a achar vários defeitos. Por quê? Porque você parou de prestar e começou a assistir o culto. E quando a gente se torna a pessoa que assiste o culto, porque quando a gente identifica e nós já estamos só assistindo o culto, o que acontece? Você começa a julgar o culto como você julga uma série da Netflix, um filme que você está assistindo. Você começa a sair de um prestador de culto para um espectador. Você começa a sair do ato do protagonismo no sentido de que você é quem vai fazer o culto. Mas aí você começa a sair deste lugar e aí você começa a entrar no lugar do espectador do culto. Espectador de teatro tem o direito de julgar se a obra foi boa ou ruim. Espectador de filme tem o poder de julgar se o culto foi bom ou ruim, né? Esse espectador de série tem todo o dever e toda a liberdade de julgar
se a série, a temporada foi boa ou ruim. O problema é que quando eu e você entramos nesse lugar, se esquecemos, estamos julgando os nossos próprios cultos. Estamos julgando o nosso próprio ato de cultuar a Deus. Então, o problema aí é a gente perdeu o princípio, perdeu a visão. E sempre achamos que estamos indo para o culto receber de Deus algo, receber de Deus a cura, receber de Deus o milagre. Jonathan, não significa que, cara, Deus não pode fazer algum milagre, eu não posso receber cura, resposta, milagre no culto? Claro que não. Mas isso reflete o ato de que Deus se agradou do culto prestado. Como Deus manifestava, como Deus recebia a oferta de alguém. Quando o fogo era consumido por completo, quando aquele sacrifício era consumido por completo. Aquilo era um sinal de que Deus recebeu o culto. E aí, Deus se manifestava de formas extraordinárias. Mas o problema aí é quando você deixa de ser alguém que vai prestar culto para alguém que vai ser espectador do culto. Quando saímos desse lugar, começamos a achar defeito, porque a congregação, a nossa congregação sempre vai haver defeito. Sempre vai haver melhorias, porque todos nós estamos progredindo. A gente já falou sobre isso. A gente está sempre progredindo na fé. A ideia é que hoje eu seja melhor que ontem, que hoje a soma das minhas decisões e das minhas ações sejam melhor daqui as ações e decisões que eu tomei ontem, e que essas ações me dê suporte, as ações de hoje me dê suporte para que eu seja melhor amanhã. É um processo de progressão. Que significa que você vai encontrar um cara que ainda não está muito bom na parte da música, você não vai encontrar um cara que precisa se aprofundar no estudo da palavra de Deus, você vai encontrar alguém que precisa se aprimorar ainda no ato de servir a um Senhor, seja no apoio como diácono, seja no apoio em algum departamento, no estacionamento, em qualquer parte, você vai encontrar pessoas que precisam ser aprimoradas. Mas quando você volta os seus olhos para o foco onde realmente importa, você começa a prestar culto de verdade ao Senhor. Então, se você hoje consegue só enxergar defeitos na sua congregação, a maior parte dos defeitos, ou seja, o defeito não está na sua congregação. O defeito está muitas das vezes em você, que muitas das vezes perdemos esse lugar de culto. Vamos para uma coisa material, vamos para uma visão ainda mais carnalista, que talvez você entenda, nos anos 80, 90, ou até mesmo mais cedo ainda, né? O que você teria? Por exemplo, você teria um cineasta que impactou a vida de muitas pessoas, um escritor que escreveu grandes obras, e aí esse escritor, esse cineasta, ele acaba morrendo, esse artista acaba morrendo, e quando ele morre, é uma grande locomoção, uma comoção, na verdade, das pessoas. E o que a gente faz? Na época se fazia o quê? Pessoas iam as pessoas iriam no funeral prestar o seu culto àquele que morreu, certo? Passava-se alguns anos, talvez 10, e aí quando 10 anos depois, quando chegava a data importante, a data da morte daquele personagem, por exemplo, o personagem Ayrton Senna, um grande cara do esporte, e aí o que as pessoas faziam? Faziam um tributo, uma homenagem, um culto a esse pessoa que morreu, que marcou a vida de muitas pessoas, marcou a vida, foi um marco no esporte, como Ayrton Senna foi um marco no cinema, como outros atores foram, foi um marco na música, como outros artistas foram. E o que as pessoas faziam naquela época? Elas se juntavam em um lugar que foi importante para aquela pessoa e elas iam prestar as suas homenagens, prestar o culto àquele que acabou de falecer, aquele que faleceu e marcou a história de muitas pessoas. O que as pessoas faziam? Levavam flores, levavam fotos, levavam cartazes, levavam velas, para que todo aquele dia fosse homenageado aquela pessoa que morreu. Isso é uma visão bem carnalista. Agora vamos pegar uma visão bem simplificada e transportar para uma visão mais espiritual. E por que na hora de a gente prestar culto ou prestar uma homenagem ao Senhor, a gente quer só receber de Deus alguma coisa? Só queremos receber de Deus as suas bênçãos, mas não estamos indo lá para prestar culto ao Senhor. Porque nós estamos lá indo prestar cultos a Deus. Nós queremos sempre receber. Vem, Senhor, me dá a palavra, me dá a resposta, me dá, Senhor. Então, se você parar para pensar, nós estamos pensando da forma errada. Estamos agindo sempre julgando, estamos sendo pessoas que somos capazes de discernir culto e culto, cultos bons e cultos ruins. E muitas das vezes baseado em parâmetros materiais, que é o movimento, que é o glória a Deus, que é o aleluia, que é a movimentação da congregação, como a congregação responde. Mas
a nossa vida não está sendo mudada. Nós não estamos mudando. Nós não estamos sendo confrontados. Culto bom e culto ruim é quando algo dentro de mim muda. É quando algo sou impactado através daquele culto por uma palavra, por um louvor, e algum comportamento meu começa a ser transformado. Porque não adianta eu chegar sempre diante daquele que é, diante daquele que era e diante daquele que há de continuar sendo. Não adianta eu chegar da presença dele e continuar da mesma forma. Vamos para a Bíblia de um exemplo bem simples. Isaías capítulo 6, vai dizer que Isaías vê a glória do Senhor, ele vê o próprio Deus, anjos que estão em cima, cantando e salmodiando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Nós começamos e pensamos dessa forma, mas olha que interessante, é que quando ele olha para a majestade, chega diante da presença de Deus, uma visão extraordinária, ele diz: ai de mim, que vou perecer. E aí ele diz que é um cara que tem lábios impuros e habita num povo de impuros lábios. Aí o que o Senhor faz? Através da vida de um anjo, ele pega a tenaz do altar, toca nos lábios de Isaías, e aí a impureza de Isaías é tirada. No momento onde ele encontra com Deus, algo na vida de Isaías muda completamente. Então, o ponto da nossa conversa é esse. Enquanto você estiver indo para suas congregações, né, as reuniões congregacionais, seja no domingo, no sábado, na segunda, na sexta, na quarta, não importa. Se você sempre for no intuito de sempre receber, você recebe menos, e o que você recebe é praticamente nada, porque você não há transformação na sua vida. Você sempre vai ir atrás do próximo culto. Você sempre vai atrás do próximo evento, do próximo movimento. E nunca vai estar firmado, nunca vai estar sendo transformado. Porque quando você está diante dele, e quando você presta culto a ele, a sua vida é transformada de forma extraordinária. Então, se a gente pensar e olhar para os exemplos bíblicos, continuando no exemplo do tabernáculo e do templo, tinha várias pessoas. Tinha aqueles que organizavam a prestação de cultos da comunidade, da congregação, e a gente pode ver essas mesmas pessoas nos grupos de músicos, nos grupos de departamentos dessa congregação, nos obreiros que auxiliam no ato de levar água para as pessoas, nos obreiros que auxiliam no estacionamento, nos obreiros que auxiliam no grupo do departamento Kids, nas professoras do Kids. Você vai ver que, mesma forma que existe hoje, de forma com certeza adaptada, existia no templo do tabernáculo e no templo do Senhor. Existiam os levitas, que eram aqueles que estavam conduzindo tudo para que a liturgia daquele culto fosse cumprida de acordo com o que o Senhor tinha ordenado, certo? E tinha aqueles que iam prestar o culto ao Senhor, que era a congregação, que levava suas ofertas, seja elas quais for, e levavam seus sacrifícios, seja eles quais eram. Mas aí a questão é, aí o ato de... Olha que interessante, o ato dos outros, dos levitas, que estavam ali para auxiliar na liturgia, no procedimento, nas coisas, porque o reino de Deus é totalmente organizado. Então, aqueles que tinham o dever ali de conduzir o culto, o ato deles prepararem e conduzir o culto também era um ato de adoração. Mas aí, aquela pessoa que estava indo prestar o culto, ela era julgada não pelo aquilo, olha que interessante, ela não era julgada, não pelo aquilo que o sacerdote fazia, mas sim pelo aquilo que ele oferecia ao Senhor. Olha que terrível, como o nosso Deus, ele é justo, porque você vai ver várias passagens de sacerdotes que estavam fora da presença do Senhor, mas tinham pessoas que continuavam, ou os remanescentes, vamos falar assim, pessoas que continuavam prestando seu culto de forma individual, e Deus recebia, apesar dos sacerdotes, apesar do sumo sacerdote, apesar de como estava o templo, o tabernáculo naquele momento. O Senhor recebia oferta de forma individual, apesar do sacerdócio, né? E apesar da congregação. Então pensa nisso. Várias vezes o Senhor julgou a congregação como um todo, mas mesmo assim o Senhor apareceu para vários remanescentes, mostrando que o que eles faziam, como eles prestavam, como eles conduziam a sua vida, era um ato de receber, e Deus recebia aquele sacrifício, aquela oferta de Deus. Então pense nisso. Se hoje você e eu estamos passando várias horas, vários dias da nossa vida, precisando de vários momentos, achando que só o fato de estarmos presentes, estamos prestando culto, isso está redondamente errado. Você está pensando de forma totalmente equivocada. Pense hoje, reflita, olhe para a sua congregação e pense nisso. Será que nessa reunião que acabou agora, nessa reunião que acabou de acabar,
que acabou de acabar, mas nessa reunião que acabou na sua congregação, Deus teria, ou Deus receberia o seu sacrifício, ou Deus recebeu o seu sacrifício hoje. Deus recebeu o seu culto. Eu concordo que existem momentos e momentos da nossa vida. Por isso que a fé não é um sentimento, ela não é baseada, nossa fé em Cristo não é baseada em nossos sentimentos, no que sentimos ou no que pensamos, né? No sentido, a nossa fé não é baseada em sentimentos, é baseada em convicção. Então eu entendo que você pode vir para a congregação, passar um dia terrível, mas eu também entendo. É o fato de você ter passado um dia, uma semana terrível, não pode anular, não pode ser maior que o ato de prestar culto àquele que está vivo, àquele que não morreu, àquele que está diante de mim e de você. Até quando você vai ficar com essa desculpa? Eu e você ficaremos com essa desculpa de que Deus recebe qualquer coisa. Não, se você olhar biblicamente, Deus recebia cultos, sacrifícios e também não recebia cultos e sacrifícios. Então, olhe e reflita sobre isso. Como que você está prestando seu culto ao Senhor? Porque existem dias e dias, mas não podem ser maior que o ato de estar diante de Deus prestando culto ao Senhor. Não pode ser maior do fato de nós prestarmos o nosso culto a Deus. Eu entendo que você pode ter um dia ruim, mas isso não anula o fato de você preparar a sua oferta. Antes do tabernáculo, se você vê em algumas partes, você vê que o povo tinha que preparar a sua oferta, separar do seu gado, separar do seu celeiro o melhor que eles tinham, o primeiro e o melhor. Eles tinham que separar isso de dentro daquilo, das suas posses, de tudo que eles tinham. Eles tinham que preparar a oferta a Deus. Então, eu estou tentando dizer para você, assim, isso não anularia o sentimento deles. Isso não anularia. Eles poderiam estar tristes, eles poderiam estar desanimados. E é isso que é extraordinário para Deus. Por que, Jonathan? Por que isso é extraordinário para Deus? Porque pense comigo, se você estivesse separando o seu melhor do que você tinha, quando você ia oferecer a Deus num ato de culto, de comunhão com Deus, Deus receberia o seu culto, Deus recebia o seu culto, porque não era baseado no que você sentia, mas na sua ação de fazer o melhor que você tinha, do que você tinha. Então essa é a questão. O que você está tentando dizer, Jonathan? Vamos de novo. Deixa eu organizar aqui a linha de raciocínio para compartilhar com você, amigo. O fato de você ter um dia ruim, tá passando por um processo difícil, não pode anular o fato de você preparar o seu culto. Eu entendo que tem dias e dias, mas isso não pode separar um momento, ou não pode anular um momento de você separar e preparar o seu culto, o ato de você prestar honras ao Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que você diz que acredita, para esse cara, para esse ser, para essa divindade que você acredita, que venera e adora. Não pode anular o fato de você ter que preparar o seu culto, certo? Então, não sei se na sua congregação existe esse comportamento de você chegar na sua congregação, na sua igreja, e você dobrar os seus joelhos para orar. Se existir, pare esses minutos. Em vez de só dobrar os seus joelhos por dobrar, seja sincero. Não estou sentindo bem, estou cansado, estou com preguiça, estou com sono, mas Deus, isso não vai me impedir de prestar o melhor que eu puder oferecer para o Senhor. Se tiver que cantar, cantarei. Se tiver que orar, orarei. Se tiver que ler, lerei. Se tiver que ouvir, ficarei atento à sua voz, refletindo, pensando, farei o meu melhor hoje. Esquecendo, deixando os meus problemas, as minhas dificuldades, deixando as minhas questões de lado e tentando focar no meu melhor, tentando focar naquilo que eu vim fazer. Não quero fazer um sacrifício de tolo. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão na Bíblia, alguém dizendo, e você talvez tenha lido em algum lugar, esse lugar de sacrifício de tolo. Um sacrifício que é sacrifício, não deixa de ser sacrifício, mas é um sacrifício de tolo. Por quê? Por que não deixa de ser sacrifício? Por que não deixa de ser sacrifício? Porque você pode ir para o culto, você pode cultuar, você pode estar lá, de fato, vamos mudar. Você pode estar no culto, onde as pessoas que estão prestando culto a Deus estão juntas, mas significa que você pode ter feito um maior esforço, mas não está sendo culto. E passar anos da sua vida achando que prestou culto a Deus. Sempre pensando que eu vou receber de Deus a vitória agora. Vou receber de Deus o milagre. Vou receber de Deus a cura. Vou receber de Deus o extraordinário. Mas você nunca vai conseguir chegar nesse lugar se você não entender. E olha que eu estou falando, não estou falando com gente nova convertida. Estou falando com gente que tem 5, algumas vezes 10 anos de congregação, que até hoje entende que você sempre está indo por culto para receber de Deus. E você sempre passa anos e anos e a sua história não muda. Por quê? Porque você sempre olha ao redor. Você sai do ato do adorador, sai do papel do adorador e entra no lugar do espectador do culto. E aí você começa a julgar que falta luz, falta iluminação, o som não está bom da igreja, muitas coisas estão erradas na igreja.
A pessoa que me serve não está servindo direito. A pessoa que faz não está fazendo direito. Sempre vamos achar defeito. Muitas das vezes, vamos achar muito defeito dos outros. Mas o ato que você diz, e eu vou fechar, o ato que você diz, tanto eu e você dizemos, estou indo para prestar culto a Deus, estou indo adorar a Deus. Mas se o louvor não estiver bem afinado, você não consegue adorar. Se a luz não estiver bem ajustada, você não consegue adorar. Se o som não estiver tão bom, você não consegue adorar. Por quê? Porque você deixa o ambiente influenciar o seu culto. Você não está indo lá prestar culto. Você está deixando as adversidades determinar como que vai ser o seu culto. E Deus já tinha falado sobre isso em alguma parte da Bíblia. Eu não estou tentando aqui lembrar a referência, mas vamos deixar para lá. A ideia aqui é, pra gente fechar o nosso papo de hoje, pare de evolua, cresça na fé. Você não está indo lá receber de Deus alguma coisa. Você está indo lá para oferecer a Deus alguma coisa. Essa reunião congregacional, onde toda a congregação, todos se juntam para juntos prestarem um culto a Deus. Não é o lugar onde você deve prestar culto. Não é um lugar onde você está indo lá participar de um clube. Esse não é um lugar onde você está indo lá ouvir só palavras de motivação. Esse é um lugar onde você está diante daquele Deus que você diz que é o seu Deus. Imagine-se, faça o exercício agora de imaginar que nesse culto que acabou de hoje, se Deus estivesse na frente da plataforma, do altar, do púlpito, se Ele estivesse em cima dessa plataforma, olhando para você, Ele teria recebido o seu culto hoje? Ele teria recebido a sua adoração hoje? Ou não? Ele teria olhado para você e não ficado satisfeito, porque você foi por rotina, você foi para cumprir a sua rotina e para você visualmente dizer que eu fui e sou de fato um cristão a Deus, porque eu não falto culto nenhum. A questão não é ir e não ir no culto. A questão é, se você, em todas as reuniões que você faz, você de fato faz o culto ou não. Mesmo cansado, mesmo triste, mesmo desanimado. Você presta o culto a quem é de direito, a quem merece a honra, a glória e o louvor. Talvez a situação que você está passando seja tão difícil que você não consiga levantar as mãos para cantar, adorar e louvar ao Senhor. Talvez a situação que você está passando não te dê forças para glorificar, mas isso não pode anular o fato que vocês têm que prestar, se esforçar, tirar força de onde não tem e fazer o melhor para Deus. E isso eu não estou dizendo em cantar e gritar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o propósito, lembrar do propósito para que você foi para este lugar, para esta congregação. Você foi para adorar a Deus? Você foi para prestar um culto ao Senhor? Ou você foi só para receber de Deus alguma coisa? Esse foi o nosso papo da porta de igreja de hoje. Uma reflexão sobre como nós mudamos e perdemos o alvo quando não entendemos que, apesar dos pesares, o nosso culto tem que ser prestado ao Senhor. Estamos indo lá para prestar cultos a Deus. Honra, glória, louvor a esse Deus. Você enche a boca para dizer que é o seu Deus, Deus verdadeiro, Deus que te ama, Deus que te amou. Mas nas reuniões, você está preocupado no que o seu WhatsApp está falando, você está preocupado no que está acontecendo ao seu redor, você está preocupado com a qualidade visual e artística do que está acontecendo na congregação. Você está preocupado com que os afazeres daquelas pessoas que estão sendo voluntárias está sendo bom ou ruim. Mas você está perdendo o foco de que você está indo lá para adorar aquele que é vivo e reina para tudo sempre. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, porque você pode estar dentro da sua congregação e nunca ter prestado um culto a Deus de verdade. Você pode estar dentro da sua igreja e nunca ser tocado por Deus, porque você acredita que quem traz a presença de Deus é aquele cara que está lá na frente, seja o seu pastor, seu líder, os caras do louvor. Você acha que é ele que traz a presença de Deus. Mas não, eles são só ferramentas de Deus para nos auxiliar a chegar no lugar da adoração, a prestarmos o nosso culto. Eles são os auxiliares de Deus que nos levam a este lugar de prestar o culto a Deus. Se você só consegue chegar na sua congregação e só consegue olhar defeitos, você pode até ter sido, mas nesse momento você não está prestando culto a Deus, você não está sendo um adorador a Deus, porque o fato de prestar culto e adoração a Deus significa adorar a Deus em verdade, em espírito. Significa para a gente entrar neste lugar de ser em verdade e em espírito
significa que nós estamos totalmente concentrados nisso, focados neste objetivo. O intuito das nossas reuniões congregacionais semanais é esse: juntarmos toda a congregação para juntos cultuarmos a Deus. Lembra da igreja primitiva? Olha que uma coisa legal. Se você lembrar e passar para refletir na igreja primitiva, como que os cultos eram feitos? Como que os cultos eram feitos? Biblicamente, antes existiam salas e tal. Mas e quando a igreja começou a ser perseguida? Quando a igreja começou a ser, os membros dessa igreja começaram a ser mortos. Quando as coisas começaram a apertar para esses membros, como que eram os cultos? Você já pesquisou um pouquinho para ver como que eram esses cultos? Os cultos, eles eram realizados em cavernas. Eles eram realizados a escondidas, para que as vidas deles estivessem preservadas. E naquelas reuniões não existia um som bom. Aquelas reuniões não existiam uma qualidade de luz perfeita. Aquelas reuniões não existiam instrumentos para louvar e cantar louvores a Deus. Mas naquelas reuniões, Deus se manifestava de forma extraordinária, porque não é o ambiente, não é o que cantamos, não é como fazer, não é o que fazemos, na verdade, mas sim o como fazemos. Se nós lembramos do propósito, se nós lembramos por quê, para que estamos fazendo aquilo, entendemos que o culto é individual e ele pode ser e chegar ao coração de Deus. E quando chegamos neste lugar, Deus sempre tem algo para nós. Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Uma palavra, uma transformação, uma direção, sempre há. Aquela igreja primitiva, igreja que por muitos foram mártires dessa igreja, por fazerem parte dessa igreja. Muitos foram mortos, muitos perderam a vida, mas muitos não deixaram de adorar e cultuar a Deus até em suas mortes. Até em suas mortes, em Jardim do Nero, muitos conseguiram cultuar a Deus. Eu e você, queremos com a nossa cara lisa, como a gente fala por aqui, a nossa cara de pau, queremos dizer que cultuamos a Deus. Só que somos espectadores daqueles que adoram. Pode ser que você encontrou aquela irmã do coque, ou aquele irmão que você não gosta de ficar perto dele, mas todo culto ele sai diferente, todo culto ele sai abençoado, todo culto ele, mais, vamos dizer assim, de forma visual, mais carnal possível, o culto mais gelado que você identifique na sua igreja, ele consegue sair abençoadíssimo, ele consegue dizer: Deus falou de forma extraordinária. Por quê? Porque o culto ele é individual, mas a reunião é coletiva. E de novo, para ficar gravado na sua cabeça, o culto ele é individual, mas a reunião é coletiva. Estavam todos reunidos, certo? Mas quem foi cheio do Espírito Santo foram todos, mas de forma individual. Porque todos estavam no mesmo propósito, na mesma visão, todos estavam prestando cultos a Deus. E essa reunião, essa igreja primitiva, na verdade, essa igreja primitiva, ela conseguia cultuar a Deus até em cavernas, escondidas, e até no dia da sua morte e de sua execução, eles conseguiam cultuar a Deus. Então, quando você e eu perdemos o foco, achamos que o culto é só estar presente em nossas congregações no horário e no dia combinado. Mas não, o culto vai além disso, vai através disso. O que você pode oferecer a esse Deus que você diz estar vivo e diz estar nessa reunião? O que você pode oferecer a Deus, a este seu Deus? E aí você vê reuniões extraordinárias de pessoas que viram o sobrenatural de Deus em reuniões simples e pequenas. Por quê? Porque elas entenderam que não é o ambiente, mas é quando eu me proponho a prestar o culto àquele que está no culto. Então, em vez de assistir aqueles que prestam culto, preste o culto àquele que está no culto. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Comenta aí, dá o seu ponto de vista. Compartilha comigo o que você acha dessa ideia. Se você é tímido, não esqueça de deixar o seu glória a Deus e aleluia. Em nome de Jesus, tá bom? Lembrando que esse é um podcast que é um oferecimento da nossa Rádio Visão em Cristo. Esse podcast é transmitido todos os dias, toda quinta, na verdade, todo domingo, às 9h30 e às 8h30, no final dos nossos cultos, lá na nossa Rádio Visão em Cristo. Considere dar uma passadinha lá, porque temos programas, temos trabalhos que nós fazemos. E para apoiar esse trabalho todo, eu quero te convidar a se tornar um financiador, um apoiador desse projeto. A partir de R$10 por mês, você já consegue financiar esse projeto. Esse projeto que você acredita que pode abençoar a vida de outras pessoas, você acredita que nós podemos chegar e falar com muitos aquilo que você não consegue falar, aquilo que você tem vergonha de falar. Então, em nome de Jesus, considere patrocinar e financiar esse projeto. O link para você se tornar um patrocinador, um afiliado, um ajudador, está na descrição deste vídeo e na descrição deste episódio, tá bom? E também um apoio da nossa comunidade evangélica Visão em Cristo, tá bom?
todas as quintas e domingos nós temos as nossas reuniões congregacionais e eu te convido a passar lá e conhecer o nosso trabalho, em nome de Jesus, tá bom? Considere conhecer. Estamos na rua Serra da Mantiqueira, número 720, Arujá, Migrante, tá bom? Você é o nosso convidado, vai ser um prazer te dar a paz do Senhor e te receber em nossa congregação. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deus abençoe a sua vida. Querido Deus, até o próximo episódio. Tchau, obrigado, gente.